Boa noite, meu querido, minha querida, a paz do Senhor. Sexta-feira, glorificamos a Deus, culto de oração, né? A igreja, irmãos, é algo fenomenal, né? O inimigo tenta nos parar de várias formas, mas a igreja permanece de pé, a igreja permanece orando, a igreja permanece ministrando, pregando o Evangelho, e almas são ganhas para o reino de Deus. Então eu aprendo em meio a tudo que nós vivenciamos que a igreja, ela não para de forma nenhuma. O dono dela sustenta ela de pé, louvado seja Deus. Eu queria te convidar a orar. Fazemos a abertura deste culto com oração e glorificarmos o nome do nosso Senhor, que a Bíblia diz que é o nome que está acima de todo o nome. Oremos ao Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno, soberano, Rei da glória. Exaltado é o teu nome, ó Deus, por toda a eternidade. Não há outro além de ti, ó Deus. E a ti, o qual clamamos nesta hora, pedindo ao Pai a favor da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, pedindo a favor das autoridades constituídas por Ti, ó Deus, nosso presidente, nosso governador, os deputados, senadores, prefeitos, vereadores, ministros. Ó bendito e eterno, Tu nos manda, através da palavra, orar pelas autoridades. E a igreja tem orado, tem pedido, ó Pai, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E há um propósito da igreja, é transformar esta nação pelo poder do Teu Evangelho. Ó Deus bendito e eterno, oramos pelos pastores, pelos obreiros, pelos membros, pelos novos convertidos. Oramos, Pai, para que a Tua igreja venha ser favorecida, as portas voltem a se abrir, o Teu povo volte a se reunir e juntos, Pai, em comunhão contigo, Deus, possamos permanecer de pé até o dia da Tua vinda. Pai, abençoe este culto, os Teus filhos queiram louvar, pregar, aqueles que estarão lá do outro lado, Deus, nos assistindo pelo Face, pelo YouTube, ó Deus, que as bênçãos do Senhor estejam presentes. É a nossa oração, meu Deus, em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Eu queria te convidar a estar abrindo a tua Bíblia para nós fazermos a leitura de abertura deste culto. Lá no livro do profeta Isaías. Abra a tua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 61. Louvado seja Deus. Aí no teu cantinho, onde você está, talvez na sala, no quarto, na cozinha, na varanda, no quintal, não importa. Eu queria que carinhosamente você pegasse a sua Bíblia, onde ela está, e abrisse ela. Ou através aí do teu aparelho, não sei, mas, por gentileza, encontre esse texto. Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar aos quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para sua glória. Amém. Fecha teus olhos, Pai. Deus,
é a tua palavra. Deus, palavra pura, santa, palavra que transforma, que salva, que liberta o pecador. E queremos nesta hora, ó doce Espírito Santo, queremos pedir que o Senhor traga sobre aqueles que estão tendo a oportunidade de assistir um culto nesta hora, que o Senhor traga as bênçãos do Senhor, a misericórdia, a bondade, a fidelidade, a transformação, o avivamento espiritual, a purificação da alma, do corpo, do espírito, que esta noite de sexta-feira, Senhor, o teu povo possa ser tocado e abençoado para a glória do teu nome. É o que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado e seja glorificado através da tua vida. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores semidos que perante o seu Deus, que perante seu Deus já estão. Onde você estiver, declare algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele me amou. Eis essas chagas, pureza. Eis nessas chagas, pureza, para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna sem. Vamos uma vez mais, algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, tu não somente perdoa, mas purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, sim, de todo pecado. Que maravilha de amor.
mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei. Paz do Senhor para os irmãos e uma boa noite a todos. Gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus para os irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2. E a gente venha meditar nesta palavra, que Deus tem algo para falar conosco. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém? A palavra do Senhor nos mostra o apóstolo Paulo ensinando, instruindo a Timóteo como deveria ser o proceder dele para com o povo, para com a igreja. E nós louvamos ao Senhor que ele diz assim: antes de tudo, eu quero exortar, mas não é exortar para repreender, é para aconselhar. Eu aconselho a você, Timóteo, que se use a prática de orações, de súplicas, de intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra, o apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, diz que vocês venham usar a prática das súplicas, vocês venham interceder por todos os homens, para que eles venham aprender da parte de Deus. E louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus porque a igreja de hoje, o povo de Deus hoje no Brasil, tem feito algo maravilhoso. Tem se colocado na posição de servo do Senhor. Tem atraído a presença de Deus para nossas vidas através das orações, através das súplicas, das intercessões. E nós temos feito isto para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nós temos levado esta palavra, nós temos orado, nós temos intercedido para que todos cheguem ao conhecimento da palavra de Deus. E nós louvamos a Deus quando nós compreendemos que a missão da igreja aqui na terra é orar, é buscar, é interceder para que todos venham crer nesta palavra. E nós louvamos a Deus porque isto é um ensinamento para nossas vidas. E nós louvamos ao Senhor porque grandes coisas Deus tem feito. Deus tem ouvido a nossa oração, Deus tem ouvido a súplica da igreja. Quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração, em súplica, Deus lá do seu alto e sublime trono ouve a nossa oração. E Ele responde, Ele age porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso. E a palavra do Senhor diz que nós temos que orar em favor dos reis, em favor daqueles que se acham revestidos de autoridade, para que nós venhamos ter uma vida mansa e tranquila diante do nosso Deus. E louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque nós temos feito isso para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nós temos intercedido junto a Deus, as autoridades, aquelas pessoas que estão investidas de autoridade, que são autoridades ministeriais, autoridades eclesiásticas. Nós temos orado pelas autoridades constituídas por Deus, porque a palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída pelo Senhor. E nós louvamos a Deus porque nós temos feito isso. Nós temos entregado a vida de homens, de autoridades que nem imaginam que existe um povo colocando a vida deles em oração.
E nós louvamos a Deus por isso, porque esta palavra tem dado este ensinamento para nós, tem nos despertado para que nós venhamos interceder pelas autoridades, pelos juízes, pelos prefeitos, pelos governadores, pelos presidentes, pelos deputados, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que Deus venha a ser reconhecido. E nós louvamos ao Senhor, porque essas pessoas muitas vezes não conhecem ao Senhor. E cabe a mim, cabe a você, cabe à igreja do Senhor aqui na terra, levar esta palavra a estas pessoas, levar esta palavra a todos, porque nós louvamos a Deus e a palavra do Senhor diz que isto é bom e aceitável diante do nosso Salvador. O que é que nós temos feito, o que é bom e o que é aceitável diante de Deus? É esta oração, é esta súplica, quando nós nos colocamos de joelho na presença do Senhor, colocamos as vidas das autoridades diante de Deus, irmão, Deus fica maravilhado com a nossa oração. Deus fica dizendo, o meu povo está entendendo a minha palavra, o meu povo está entendendo a minha mensagem, porque nós fomos constituídos por Deus, existem autoridades constituídas por Deus, mas nós somos autoridades celestiais, nós somos autoridade diretamente do trono de Deus. E louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Uma palavra de Deus para a igreja. Deus tem ouvido a nossa oração. Deus tem ouvido o nosso clamor. E nós louvamos ao Senhor quando nós compreendemos que isto é aceitável diante de Deus. Quando nós nos prostramos e colocamos a vida destas autoridades nas mãos do Senhor, Deus ouve. E isto chega como um cheiro suave ao seu trono. E louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É o momento da igreja se unir. É o momento do povo de Deus buscar mais da parte do Senhor. Levar esta palavra, levar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós somos autoridades espirituais. Nós temos autoridade diante desta palavra. Deus nos revestiu de autoridade. E nós louvamos ao Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas. O inimigo ele tem se levantado, o inimigo ele tem afligido muita gente. Mas aqueles que servem ao Senhor compreendem que Deus está no controle. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Creio eu que nosso Deus olha lá do céu, quando nós se colocamos diante dele em oração, em súplica pelas autoridades, por todos os povos, por todas as nações, por todas as pessoas. Deus diz, o meu povo está fazendo a minha vontade. E louvado seja o nome do Senhor. Ele aceita. Ele olha para nós e diz, as suas orações vão ser ouvidas. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo ele tem afrontado. O inimigo das nossas vidas, ele tem usado de todo tipo de artimanha para afrontar o povo de Deus. Mas nós louvamos ao Senhor. Nós colocamos o nosso Brasil nas mãos do Senhor. E a palavra do Senhor diz, o salmista fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor desta nação é o Deus de Israel. O Senhor deste povo é aquele que não perde batalha. O Senhor deste povo, que somos eu e você, a igreja do Senhor aqui na terra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós compreendemos que grandes coisas Deus tem feito ao nosso favor. E grandes coisas Deus ainda há de fazer ao nosso favor. Imagino eu que o nosso Deus olha para nós quando nós nos humilhamos diante dele, quando nós entramos na sua presença em súplica. Suplicar é ter humildade para chegar diante de Deus. É para compreender que o nosso Deus está no controle. Quando nós se humilhamos diante do Senhor, quando nós se prostramos, é porque nós reconhecemos que o nosso Deus é grande, que Ele é poderoso e Ele pode mudar qualquer situação. A minha vida, a sua vida, a vida dos nossos familiares estão nas mãos do Senhor. Não cai sequer uma folha se não venha a ser permissão do nosso Deus. Mas louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus é fiel para com a sua igreja. Deus é fiel para com o seu povo. E nós compreendemos a fidelidade do nosso Senhor. Eu peço a Deus que a igreja do Senhor continue na posição, orando, intercedendo, buscando, para que todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade. A palavra do Senhor diz aqui, no versículo de número 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Esta é a vontade do nosso Deus. Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade que é Jesus Cristo, que é aquele que deu a vida por mim e por você, aquele que pagou um preço lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do nosso Deus, para que hoje eu e você tenhamos uma vida, para que hoje eu e você estejamos respirando, estejamos fazendo a vontade do Senhor. Aprove a Ele pagar um preço que era meu e seu. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós compreendemos que nós aqui nesta terra somos peregrinos, somos forasteiros. Logo, logo a trombeta vai tocar e nós vamos soar, nós vamos partir, nós vamos subir para as mansões celestiais. E louvado seja o nome do nosso Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, a palavra do Senhor diz que nós somos sal e luz desta terra. E se nós só vamos ser sal e luz desta terra quando nós viemos fazer a diferença, quando nós viemos clamar com autoridade, dizendo: oh Deus, faz a tua vontade no meio deste povo. Visita, Deus, aquela autoridade, Pai, que não te conhece, mas que o Senhor mude aquela história, mude aquela vida. O inimigo, ele tem forjado os planos terríveis para destruir a nação, mas o nosso Deus está pelejando ao nosso favor. E quando o nosso Deus peleja, irmão, Ele não perde batalha. O nosso Deus é poderoso, Ele é grande, e Ele está no controle da nossa vida. Nós somos sal e luz desta terra. Eu e você, aqueles o qual aceitaram a Jesus, o qual fazem a vontade do Senhor, tem que fazer a diferença nesta nação. E louvado seja o nome do nosso Deus. Quando nós compreendemos que o nosso Deus é poderoso para mudar qualquer situação, quando nós se entregamos nas mãos do Senhor, nós aprendemos que Ele está do nosso lado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria de dizer algo da parte de Deus para você. A palavra do Senhor diz no livro de Lamentações: quero trazer à memória aquele que pode me dar esperança. E mais, o Senhor diz: põe a tua boca no pó, que talvez ainda haja esperança. A esperança da igreja é Jesus Cristo. A esperança desta nação é Jesus Cristo. Este é o Salvador. A palavra do Senhor diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Só existe Ele, não tem meio termo. Não tem como você chegar até o nosso Deus se você não quiser ir pelo Senhor Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem como nós chegarmos até Deus se nós não formos pelo caminho, o qual é Jesus Cristo, o qual pagou um preço, o qual sofreu, o qual foi humilhado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós compreendemos esta palavra. Mas existem muitas pessoas lá fora, milhões de pessoas que não compreendem. E como eles ouvirão, irmão, se não há quem pregue? Eu e você temos que pregar esta palavra. A palavra do Senhor aqui diz: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Louvado seja o nome do Senhor. Tempos oportunos. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, que nós temos que pregar tempo e fora de tempo. Mas o tempo de pregar a Jesus é agora. O tempo de pregar a Jesus é agora. Por quê? Porque o nosso Deus já nos salvou. Porque o nosso Deus já nos colocou no caminho. Porque o nosso Deus já tirou aquela escama que estava nos nossos olhos. Outrora nós éramos treva, mas hoje nós somos luz para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós viemos nos colocar na posição que Deus quer. Que nós viemos nos colocar diante do nosso Deus, como Ele quer, como servos obedientes à sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus, irmão, é poderoso para mudar a situação do Brasil. Deus é poderoso para mudar a situação da nação inteira, do mundo inteiro. Deus, irmão, deu reinos aos seus reis, mas Ele também tirou os reis dos seus reinos. Ele deu reinos a Nabucodonosor, mas Ele tirou ele de lá. Deus coloca
E Deus tira na hora que Ele quer, porque Ele tem poder para isso. Quantos estão lá no poder e se ensoberbecem, querendo ser adorado, querendo ser engrandecido, além daquilo que Deus permite? Meu irmão, minha irmã, compreenda, o nosso Deus é maravilhoso. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque eu e você temos falhado muitas vezes como igreja aqui na terra. Eu e você muitas vezes temos esquecido daquele plano tão grande de salvação que Deus tem para a humanidade. E muitas vezes nós deixamos de levar esta palavra, de levar esta mensagem, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que nós temos que orar por este povo, nós temos que orar, Deus, por esta nação. A minha vida foi alcançada através de orações, a sua vida foi alcançada através de orações. E por que nós temos que orar? Porque é o dever do crente. A palavra do Senhor diz que nós temos que orar sem cessar. Nós temos que estar orando, temos que estar buscando a presença de Deus. Nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos ter uma intimidade com o nosso Deus. Deus é grande, Deus é poderoso. E Ele já está agindo ao nosso favor, a favor da igreja, a favor daqueles que se humilham na sua presença. Quando a palavra do Senhor diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu, o Deus Todo-Poderoso, ouvirei do céu e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a igreja se coloca na posição, orando, buscando a Deus, pode ter certeza, irmão, Deus vai agir, Deus vai operar. Sabe por quê? Porque a palavra do Deus Todo-Poderoso é fiel e verdadeira. Esta palavra nos instrui, esta palavra nos mostra como nós temos que proceder todos os dias da nossa vida. Mas muitas vezes nós somos elevados pelas nossas emoções, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Mas Deus é fiel para com a sua igreja. E quando a igreja do Senhor orar, quando a igreja do Senhor suplicar, interceder a favor de todos os homens, a favor de todos os reis, a favor de todas as autoridades, de todas as nações, Deus, lá do seu alto e sublime trono, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e responde. A palavra do Senhor diz que Ele vai responder na hora certa, na hora exata. Ele entra com a providência, porque Ele é Deus. Ele sabe até onde eu e você podemos ir. Ele sabe até onde eu e você podemos chegar. A palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. E nós louvamos a Deus por isso. Porque tudo que é do nosso Deus está acima das nossas vontades, acima dos nossos desejos, do nosso querer. Mas a palavra de Deus para a nossa vida hoje é interceder por esta nação, é orar, é suplicar. O apóstolo Paulo aqui instrui a Timóteo de uma maneira brilhante, que vocês usem a prática de orações, de intercessões, de súplicas. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra é para mim e para você esta noite. Deus quer que eu e você, que a igreja do Senhor, o qual aquela é escolhida para fazer a diferença. Aquela que é poderosa para mudar qualquer percurso do inimigo através da oração, através da intercessão, da súplica, do jejum, da comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Você acha se Paulo e Silas tivessem ficado naquela prisão, no cárcere, sentado ou deitado, simplesmente por ficar, porque já estavam ali, já estavam derrotados, aparentemente estavam perdidos? Mas louvado seja o nome do nosso Deus. Eles começaram a orar, eles começaram a buscar, eles começaram a interceder, a pedir a Deus. Deus, move os céus a nosso favor, visita este lugar. E a palavra do Senhor diz que Deus entrou em ação. Oh, aleluia, glórias a Deus.
E Deus fez a obra naquele lugar. Em tudo há um propósito. Em tudo há um propósito do nosso Deus. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias: ei, os pensamentos que tenho sobre vós é pensamentos de paz e não de guerra. Deus de glória, Santo de Israel, Deus tremendo, Deus poderoso. Nós louvamos a este Deus porque Ele mudou a nossa história. Quando eu e você nos humilhamos diante de Deus, a palavra do Senhor diz que Ele nos exalta, que Ele nos coloca diante dEle com gratidão. Eu creio que quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos a Deus, nós vamos nos aproximar do Senhor. Nós temos que ter intimidade com o nosso Deus, para que esta palavra venha se cumprir, para que verdadeiramente nós venhamos ser intercessores de todos os homens, para que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, que é este aqui que pagou um preço. Ele se deu em resgate por muitos. Ele se doou pela minha vida, pela sua vida e pela vida daquelas pessoas que estão no leito do hospital, pela vida daquelas pessoas que estão nas drogas, que estão distantes do nosso Deus, que estão em trevas grandes, mas o nosso Deus é maior do que qualquer treva, porque a palavra do Senhor diz que outrora também nós andávamos em treva, mas a treva resplandeceu sobre a luz, e louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Deus quer que eu e você continue na posição, quer que a igreja do Senhor continue neste avivamento. Muitos clamam por avivamento, mas não existe avivamento se não tiver oração. Não existe avivamento se não tiver súplica, se não tiver clamor diante do nosso Deus. Muitos pensam que o avivamento é rodopiar, é pular. Não. O avivamento é intimidade com o Senhor. É buscar aquilo que vem dos céus. Deus de glória, Santo, poderoso, Deus de Israel. Olha para a nossa vida, Senhor. Esta é uma palavra de encorajamento para a igreja de Deus. Orar, suplicar, interceder. Coloca a vida de quem você quiser nas suas orações, das autoridades que nem conhecem nós, que nem conhece eu, que nem conhece você. Mas nós sabemos que se nós orarmos, Deus pode mover aquela vida. Deus pode mover a situação e dar vitória ao seu povo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, irmão, quer que eu e você continue na posição de servo, de intercessor, de pessoas que oram, que suplicam, que simplesmente querem fazer a vontade de Deus. A igreja de clamar. As portas da igreja estão fechadas, o templo físico está fechado. Mas eu e você estamos de pé para a glória do nosso Deus. Eu e você estamos de pé para clamar ao nosso Senhor salvação. Senhor, salva esta terra. Senhor, salva esta nação. Deus, olha para a nossa vida com um olhar de misericórdia. Olha, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor mude muitas vezes a nossa maneira de pensar. Que nós temos que compreender que nós somos novos homens. Nós somos homens de Deus. A palavra do Senhor diz lá no livro de 2 Coríntios: louvado seja o nome do Senhor. Quando estás em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Nós temos um pensamento novo. Nós temos uma atitude nova. Nós temos algo de Deus para passar para estas pessoas. Nós também passamos por luta, por dificuldade. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que todas as coisas vêm do nosso Deus. Ele é poderoso para mudar a nossa situação. Queria você estarmos agora
juntos na igreja, clamando pelo Senhor, orando. Mas aprove nós estarmos aqui, gravando esta live para que você venha compreender que tudo só vai ficar até quando Deus quiser. Não é quando o homem quiser, não, é quando Deus quiser. Quando Ele quiser mudar a história, Ele vai mudar. Mas eu e você temos que estar preparados para todos os dias. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que os dias são maus. Os dias são maus. O inimigo, ele é astuto. Mas a palavra do Senhor diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está com a igreja do que aquele que está no mundo. O maior é Deus. Deus é sublime, igreja. Deus é grande. E louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus vai mover os céus a favor deste país. Deus vai mover os céus a favor desta nação. Porque existe um povo que ora. Existe um povo que clama a Deus. Que busca a presença do Senhor. Nós temos nossas falhas, temos. Mas quando nós falhamos, nós nos humilhamos diante do Senhor. E pedimos revestimento dos céus, autoridade. E Deus nos dá esta autoridade. Autoridade, irmão, é você falar com convicção. Nós temos convicção, irmão, do nosso chamado, daquilo que Deus tem para nós. E louvado seja o nome do nosso Deus. Deus quer mudar esta nação através da oração da igreja. E louvado seja o nome do Senhor, que nós já temos feito isso. Nós já venhamos orando, nós já estamos orando e nós vamos continuar orando para a glória do nosso Deus. Deus, irmão, vai mudar os planos do homem que tem para com esta nação, os planos do inimigo para a destruição deste povo em massa. Mas o nosso Deus não vai permitir, porque Ele é poderoso, porque ainda há muitas pessoas que hão de ser salvas. Há muitas pessoas que ainda hão de aceitar a Jesus. E louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E a igreja tem que se preparar, porque o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao nosso derredor, porque ao nosso redor está aquele que é poderoso, aquele que não permite, aquele que não deixa. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós compreendemos esta palavra. A instrução que Paulo deu a Timóteo foi uma instrução grande, uma instrução brilhante mediante o Espírito Santo. Ele instruiu para que ele vivesse na prática de orações. Se nós quisermos ter vitória, nós vamos ter que continuar orando, continuar buscando, porque o nosso Deus, irmão, Ele é fiel para responder a minha e a sua oração. A palavra do Senhor diz no livro de Tiago que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A palavra do Senhor diz no livro de Jeremias, capítulo 33, no versículo de número 3: clama a mim que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisa grande para nos mostrar que nós ainda não sabemos. Deus tem coisa grande para revelar para a sua igreja. Deus é poderoso. Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. O salmista se coloca diante de Deus e diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Eita Deus de glória, este Deus é fiel. Ele diz que vai clamar porque sabe que Deus vai executar. Ele diz que vai buscar porque sabe que Deus vai falar com ele. Ele diz que vai buscar porque Deus vai responder a oração dele. Eu tenho essa convicção. Você também tem. A igreja do Senhor tem. Que sabe que quando nós oramos, algo sobrenatural acontece. Existe um tempo determinado por Deus para cada coisa. Todas as coisas têm um tempo determinado por Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, se não me falha a memória. Há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de sofrer,
tempo de buscar, tempo de sair, tempo de ficar, tempo de tudo. E o tempo da igreja hoje é orar. Orar. Nós temos que orar. Nós temos que ter a prática de orações, de intercessões, de súplica diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus venha ser glorificado. Para que o nome do Senhor venha ser exaltado. Nós cremos nesta palavra. O apóstolo Paulo instruiu a Timóteo, e ele está instruindo a mim e a você esta noite, para que nós venhamos clamar a Deus, para que nós venhamos fazer a vontade de Deus, como verdadeiros servos eleitos pelo Senhor. Deus é poderoso, igreja. Ele vai fazer um mover neste país, vai fazer um mover nesta nação, e muitos não vão acreditar. Por quê? Porque muitos não conhecem, muitos não sabem, muitos não vão compreender, mas nós vamos compreender, igreja. Nós estamos compreendendo. Deus já tem mudado a história. Os homens planejaram tantas mortes, os homens planejaram um caos, passaram um caos. Existe o perigo, existe o vírus, existe tudo que está passando, o que está acontecendo. Mas nós sabemos que existe um que é maior, que é poderoso, que é grande. Este é o nosso Deus. É o Deus o qual nós confessamos, o qual nós aceitamos, o qual nós obedecemos, o qual tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Você lembra dos discípulos quando estavam no mar e o barco ia naufragar? Jesus Cristo simplesmente disse para ele: venhamos, passamos para outra margem, passamos. Ele está dizendo: eu vou com vocês, eu estou com vocês, eu estou com os discípulos, eu estou com a igreja. Eita Deus fiel, tu estás com a igreja, tu estás com este povo, e nós vamos continuar orando, intercedendo, para que vidas venham se render ao nome do Senhor. O que muitos irmãos, o que a igreja está fazendo, orando pelas calçadas, orando por todo canto, é bíblico, irmão. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, nesse mesmo livro, diz: quero, portanto, que todos os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos autoridade para sair orando em qualquer lugar. Nós temos autoridade. Nós temos que fazer isso, que orar. Nós temos autoridade para orar por onde nós passarmos. Temos autoridade para orar na rua, em espírito, dirigindo, pilotando uma moto, andando a pé. Nós temos autoridade para abençoar. Nós estamos sujeitos a muitas coisas. Estamos sujeitos, mas nós não vamos parar. O inimigo não pode nos parar, porque o sangue que Jesus derramou naquela cruz é o sangue que nos reveste. É a palavra que nos mantém de pé. Louvado seja o nome do Senhor que tem este livro, este manual de instrução. E Ele tem a instrução para mim e para você nos tempos difíceis. Pode ter certeza, igreja. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da luta vem a vitória. Eita Deus fiel. E eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmão, quer mudar a nossa história. Deus quer mudar o nosso modo de viver. Que nós vamos nos tornar pessoas melhores, servos melhores, mais obedientes ao Senhor. Que nós não venhamos temer este vírus, que nós venhamos continuar temendo ao Senhor. Nós podemos passar por dificuldade, por situações. Nós podemos, igreja. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas se nós passarmos é porque o nosso Deus permitiu. Se nós passarmos é porque Ele permitiu que eu e você passasse. Para que eu e você venha compreender que Ele coloca na prova, mas Ele tira.
Ele te dá a ferida, mas Ele sara. Porque Ele é Deus. Ele tem o poder de tirar a vida, de dar a vida. Ele é quem dá, Ele é quem tira. Ele. E nós louvamos a Deus por isso. Porque aquele que morreu em Cristo, eita Deus fiel, tem algo maravilhoso esperando por nós. Tem algo sublime, algo grande esperando por nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele fez uma promessa para a igreja. O nosso mestre fez a promessa que ele iria, que ele voltaria e levaria a sua igreja, para que onde ele estivesse, estejais vós também. Esta promessa é para mim e para você. Então conforta o teu coração, crente. Conforta o teu coração, irmã. Deus está no controle da nossa vida, no controle do país, no controle da nação. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de orar com os irmãos por esta palavra. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Meu Pai, eu te peço que o Senhor entre com providência, que o Senhor visite, Pai, o lado de cada um dos teus filhos. Oh Deus, daquele que está sem força, que o Senhor fortaleça, que aquele, Pai, que está triste, que o Senhor venha dar alegria. Pai, em nome de Jesus, visita, Pai, os teus filhos, visita a tua igreja, toca no coração de cada um, Deus, para que eles venham compreender que Tu, Senhor, és o nosso Redentor. Tu és, Senhor, o nosso Salvador. Tu és, Senhor, aquele que peleja pela nossa vida. Meu Deus, aquele que está sem força. Oh, Deus, pensando em desistir, fortalece, porque Tu és poderoso para mudar a situação. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, abençoa grandemente, Pai, cada autoridade, meu Deus. Cada autoridade, aquelas autoridades, Pai, dos poderes legislativos, executivos, Senhor, do Senado, autoridades, Pai, oh Deus, eclesiástica, meu Deus, que o Senhor venha dar sabedoria, venha dar graça, em nome de Jesus, a cada pastor, a cada líder, que eles venham compreender, Senhor, que é o momento de nós darmos as mãos, que é o momento de nós nos unirmos para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, que a nossa oração chegue diante do Teu trono, Deus, como um cheiro suave às Tuas narinas. E que no Teu tempo, Deus, Tu responda. Que no Teu tempo, na Tua hora, Tu age. Para a Tua glória, Deus. Esta oração nós fazemos em nome de Jesus. Segundo, Deus, a Tua misericórdia. Segundo a Tua bondade. Que tudo provém de Ti e para Ti. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por cada irmão que está ouvindo esta palavra. Por cada ouvinte, Deus, por cada pessoa que venha ouvir esta palavra. Que venha ter, Deus, um despertar para a vida de cada um. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui deixar os recados. Que os irmãos acompanhem a Escola Bíblica Dominical no domingo, às 9h30 da manhã, e o culto à noite, a live à noite, às 18h30. Vamos orar, vamos continuar buscando, porque Deus tem coisa grande para a nossa vida. Acompanhe a programação da igreja, que nós vamos continuar orando, continuar buscando, porque o nosso Deus, irmão, está pelejando pela nossa vida. Amém? Erga as suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o teu povo, com toda a tua igreja, não só hoje, mas para todo sempre. E os irmãos dizem amém.